Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Nerd Initiative. Hoje vamos falar aqui da Do nossa grande. recente série favorita, True. Loki. Loki. Ok, Diogo, queres começar a falar desta incrível personagem? Pronto, aqui o Loki, como todos nós sabemos, é uma personagem de mitologia nórdica, mas dentro do MCU é uma das personagens da terra de Asgard, o irmão Adotado. adotado do Thor, Odinson. Esta personagem chama-se oficialmente Loki Laufeyson, porque é son of Loki, mas foi adotado por Odin, mais tarde sabemos. Esta personagem tem aparecido em vários filmes da MCU, sendo que o primeiro foi o Thor já, se não me engano. Sim, foi o primeiro Exatamente, foi já Thor. o Thor. Só a pensar se eu já tinha tido algum cameo noutro. Sim, foi no Thor. Ao longo desta grande MCU, tivemos aqui várias aparições da personagem, um grande papel no Thor, um ainda maior como vilão nos Avengers, que era o major villain do filme. E depois temos vários papéis ao longo dos anos. Se não me engano, no Thor The Dark World, outra vez o Thor Sim. Ragnarok. Yes. E depois, mais tarde, tanto o Infinity War. Sim. Chegou a aparecer no Infinity War. Sim. Tanto no Infinity War como no Endgame. Yes. Como todos nós sabemos, esta personagem teve o seu fim no Endgame. Sim. Foi no Endgame. Que ele morreu logo no início do filme, às mãos do Thanos. E Foi no nós Infinity pensámos, War, pronto, mas sim, teve a morte às mãos do Thanos. não foi no início do Endgame? Uh, eu penso que foi no início do Infinity War, porque foi Não, no fim do Thor Ragnarok, quando eles estão a fugir de Asgard. isso foi no início do Infinity War. Apercebemos que há a nave do Thanos a aparecer, e o Infinity War começa com a morte do Heimdall e do Loki. Exatamente. Nós pensámos que este seria o fim da personagem, mas girim, pelo visto não é. Pois não, a grande Disney Plus decidiu, o Kevin Feige decidiu criar uma série para a Disney Plus intitulada Loki. E a Loki, a série, recomeça logo nos eventos do Avengers Endgame, quando vemos o Loki a desaparecer com o Tesseract. E atenção pessoal, a partir daqui são só spoilers. Para quem ainda não viu os dois primeiros episódios, atenção. A partir daqui, spoilers, ficam avisados. Pronto, a série começa no que acontece nos eventos do Endgame, quando vemos o Loki a escapar com o Tesseract. Portanto, o Loki que temos na série não é um Loki simpático, por assim dizer. Ele ainda não está na sua versão final, digamos. Não está habituado, não é bem habituado, não está simpático com o Thor, ainda está ressentido, ainda está com desejos de superar o Thor e de ter o poder dele, de ser superior a ele. Portanto, a série começa com o Loki a desaparecer e a aparecer no deserto de... Eu tenho medo de errar no nome. Sinto que vou ser criticado se errar no nome do deserto. Mas ele aparece no deserto do Gobi. Deserto de Gobi, exato, ok. Gobi? Pronto, ele aparece no deserto de Gobi e imediatamente é abordado pela TVA, que significa Time Variance Authority. Diogo, o que é que sabemos sobre esta TVA? Pronto, o TVA, as origens, se vir aqui, o primeiro appearance já foi em BDs, obviamente. Portanto, temos aqui uma organização
fictícia, que são basicamente uma espécie de timekeepers do timeline do Marvel Universe. Neste caso da MCU, eles governam ou observam, por assim dizer, o timeline da MCU inteira, à volta do universo todo, mas só uma, que foi criada pelos 3 Lords Time. Timekeepers, Time Lords. 3 Timekeepers. Já estou a dizer tipo Time Lord, já estou a confundir com o Doctor Who. Não podes ver. Mas sim, de facto, a TVA pretende preservar a Sacred Timeline. Que nós, neste momento, sabemos que é só uma, ou que deixa-nos a pensar, estranho, porque temos aqui várias teorias, temos várias menções que não é assim que vai ser o futuro do Phase 4. Portanto, aqui deixa-nos aqui já o toque que alguma coisa há de acontecer. Claro. Pronto. Os Timekeepers, então, houve aqui uma luta, eles explicam de uma forma cómica e animada que houve uma luta há milhões de anos, que depois os Timekeepers intervencionaram e criaram Sacred Timeline. Isto misturar inglês e português não é fácil, pessoal, portanto... Exato. Somente God of Mischief. Já pesquisaste em português? Deus da travessura. Yeah. Adoro. E pronto, o Loki é levado por esta organização por ter saído da timeline que ele deveria seguir, e ele percebe então que existe aqui uma organização, embora que ele demore a acreditar, e portanto temos aqui uma organização que protege uma única linha do tempo, que é esta do MCU. Mais tarde somos aqui apresentados à personagem do grande e uau homem Owen Wilson, que faz de Mobius M. Mobius. Esta personagem também é das BDs, mas não é assim tão conhecida assim, em termos das BDs. É uma personagem que apareceu pouco a pouco. Ele é um Minuteman. Minuteman, sim. Pelo que percebemos, eles chamam-se Minutemen, e depois são assistentes, e depois há várias categorias hierárquicas. Agentes do tempo. Agentes do tempo. Ui. A lot of Time Lord vibes, Doctor Who vibes. Só falta cá os Doctors para arruinar isto tudo. Exatamente. Anyway. Portanto, nós estamos aqui introduzidos a vários personagens. A personagem do Owen Wilson, a personagem e eu espero não estar a arruinar o nome, de Gugu Ra, que faz de Ravonna. Sim. E somos apresentados então aqui ao Time Variance Authority. Esse é o nome em inglês, desculpem. É que está a trabalhar com vários autoridade dos variantes do tempo? Qualquer coisa assim. Não deve ser variantes, deve ser... Autoridade de variante do tempo? Maybe. Talvez. O que interessa é que descobrimos que este Loki é uma variante porque eles reestabeleceram a timeline. Ou seja, o Loki que nós vemos ao longo dos filmes continua a existir e este torna-se numa variante. Exatamente. Porquê? Porque ele saiu da linha do tempo que deveria. Isto ao pegar na Tesseract e a fugir daquela cena do Endgame. O que é que acontece? Descobrimos que cada vez que alguém sai, eles, como o Yuri disse, eles fazem o reset ao tempo com umas pequenas bombas do tempo, pelo que percebi. Sim. E volta tudo ao normal. Este episódio, o primeiro episódio, é mais emocional, porque é mais mostrar ao Loki o que é esta organização e ao mesmo tempo mostrar a nós. E portanto temos aqui várias cenas do Loki a tentar perceber, a não acreditar, a começar a ver cenas do seu passado e um bocadinho do seu futuro, pelo a personagem do Mobius, e existe aqui uma fase emocional do Loki. Pronto, tem aqui uma crise existencial, basically. Epá, to be honest, eu acho que toda a gente teria uma crise existencial ao ver a sua própria morte a acontecer. Exato. E foi ele que foi para a cura, porque o Mobius nunca iria
mostrar-lhe isso. Foi ele que foi à procura. Mas tivemos mesmo aqui uma cena muito emocional dele ver a mãe morrer. Sim. No Dark World, se não me engano. Sim. O Walden a morrer no Ragnarok, no início do Ragnarok. E ele próprio a morrer no início do Infinity War. Yes. Portanto, e também tivemos uma cena mais alegre, foi ele a dar-se bem no Ragnarok com o irmão. Portanto, tivemos aqui várias misturas de emoções e o Tom Hiddleston teve excelente 10 out of 10 acting nessas cenas. É importante, deixa-me interromper-te, porque é importante referir, porque depois vamos falar do episódio 2 também, e é importante referir que enquanto o Loki está a ver o seu futuro, ele vê a explosão que nós vemos no início do Infinity War e pensa que o Thor está morto. Isto vai ser mais importante mais para a frente, quando falarmos do episódio 2, mas por agora de volta ao episódio 1. O que é que sabemos mais sobre este primeiro episódio? Pronto, sabemos que por trás deste cenário todo do Loki e o Mobius, alguém está a atacar os Minutemen a retirarem esquadrões completos do nada. E descobrimos que é o Loki, mas não este Loki, mas outro variante também está à fuga. Certo. Portanto, vamos descobrindo aqui poucos a poucos esse background do que está a acontecer no Time Variance Authority, no TVA. E depois no final, depois de todos os existential crisis, todas as crises existenciais, descobrimos que o plano do Mobius é contratar este variante Loki para combater o variante que está à fuga. E assim o primeiro episódio acaba com aquele mistério de o Loki vai estar a ajudá-los. Exato, só. Fun fact, se achavam que as Infinity Wars eram importantes, they're not. Os agentes da Time Variance Authority usam Infinity Stones como paperweights. Descobrimos isso no episódio, porque enquanto o Loki está à procura do Tesseract para poder escapar, ele de facto encontra-o, mas vê que há uma gaveta cheia de Infinity Stones. Portanto, isto demonstra só o quão poderosos os Minutemen e a Time Variance Authority realmente é. Onde nem as pedras aí têm poder suficiente. Zero importância. Passando agora ao segundo episódio. Começamos por ver que a variante do Loki, que este Loki está a tentar capturar, mata Yet Another Squad com a brilhante I Need a Hero. Essa música bateu forte no início do episódio. Não estava à espera, mas foi tão bom. Foi um momento incrível. O episódio abre de uma maneira que nos deixa um bocado como o Owen Wilson em todos os filmes dele. Uau! Para ser sincero, é tudo o que eu espero desta série. Eu vou ficar muito feliz quando ouvir o Owen Wilson enquanto Mobius a dizer uau! Eu não disse. Ainda não. Eu já teve tantas cenas com o Loki. Eu imagino ele a dizer a um certo ponto: uau, tu és mesmo tipo egoísta. Ainda não. Ainda ficamos à espera desse momento que ainda não aconteceu, mas eu acredito que vai acontecer. Talvez. Segundo episódio. Descobrimos que o Loki anda a empatar, porque o plano realmente, o verdadeiro plano que ele tem é de derrubar os Timekeepers. Portanto, assim que eles chegam a uma cena do crime da nova variante de Loki, ele tenta empatar de modo a que esta nova variante consiga escapar, esconder-se. Mais para a frente, o Mobius começa a achar que o Loki é irresponsável. Este Loki é irresponsável, é arrogante e não vai ajudá-lo de modo nenhum. Mas isso prova-se. Este Loki acaba por provar o contrário, porque acabam os dois, o Mobius e o Loki, por analisar uns documentos sobre a variante do Loki. E eu acho que já disse Loki para aí umas 10 vezes neste episódio, mas nesta frase, to be honest,
Mas o Loki analisa documentos relativos ao Ragnarok e ele tem uma light bulb moment, inspiration, e vai ter com o Mobius e diz-lhe que é capaz desta variante nova do Loki, é capaz de se esconder em apocalipses, porque se as consequências de uma ação criam disruptions, não me lembro agora da palavra em português, lá está, em inglês e português. Criam disruptions no Nexus, na Sacred Timeline, e se os apocalipses já estão pré-determinados, então é muito provável que esta variante do Loki se esconda num apocalipse. Uhum. Isto ele explica ao Mobius enquanto arruína a sua sanduíche. E eles decidem ir a Pompeia, Itália, para a erupção do vulcão. E então o Mobius diz ao Loki para começar com atos pequenos e pergunta-lhe se ele consegue imitar pássaros. E o Loki... Por alguma razão. E o Loki decide libertar cabras que estão presas numa carroça. E ele começa a explicar ao povo que o vulcão está prestes a inglês, eruption. Português não está bom hoje, não sei o que se passa. Mas sim, o vulcão está prestes a explodir, está toda a gente prestes a morrer. E ele diz que é do futuro. E pronto, ninguém acredita nele. E depois o que é que acontece, Hugo? O vulcão começa a explodir, evidentemente. Todo o caos começa a criar-se e o Mobius percebe que a teoria do Loki está correta, porque a energia que deveria criar-se dessas disrupções não fica criada, portanto não se cria um branch do timeline principal. Neste momento Loki fica uau, fantástico. Fica pasmado. Com a lava a descer por volta da cidade e todos ali felizes. Awesome! Eles vão ter com a Ravonna e toda a gente, e com a Hunter B-15, também é uma grande atriz, a Wunmi Mosako, e explicam a teoria e criam então um plano que vão ter de encontrar a variante em algum sítio. Eles têm uma cena onde procuram vários documentos, até fazem uma cena até cómica, kinda sweet, de fazerem uma aposta de quem é que encontra primeiro, e encontram então uma localização exata por causa daquele candy bar do primeiro episódio. Do Kablooey, que era entre 2030 e 2060 e tal, já não me lembro. Seja 2050 e poucos. Sim, mas era entre uma timeline e depois eles foram para 2050. E pronto, eles depois vão para um centro comercial de 2050 de Roxcart, que é um grande tie-in à grande empresa Roxxon do universo do Homem-Aranha, que já tinha aparecido no Homem de Ferro várias vezes. E pelos vistos é uma apocalipse. Depois, não sei se alguém aqui vê vídeos de easter eggs, eu pelo menos vejo. Não sei se também viste algum giri. Às vezes. Mas os documentos que eles têm nesta série são mesmo totalmente detalhados. Portanto, por exemplo, o Ragnarok eles têm considerados como uma apocalipse nível 7, porque alguma população sobreviveu. Mas esta de 2050 que eles vão para o meio da América, não sei para cantar América. Alabama, acho. Alabama? Alabama. É de categoria 10, porque supostamente diz que toda a gente da área morreu. Portanto, é um grande caos que vai a começar. E pronto, eles vão. Percebem que alguma coisa está de errado ali. Quando eles chegam lá... Deixa-me só interromper-te real fast, sorry. Quando eles chegam lá... Fica aqui até dizer lá. Aguenta. Quando eles chegam lá, lembram-se de eu vos ter dito que o Loki pensava que o Thor morreu? Quando eles chegam lá, o Loki olha para cima para a Storm porque ele pensa que o Thor morreu e ao ver a Storm, ele pensa que se calhar não é assim tão verdade e o Thor ainda está vivo. Pronto, era isso. Fun fact. Continua. Isso também foi um nó engraçado.
E pronto, mais tarde eles entram, chegam então ao centro comercial. Há uma cena boa fixe dele usar a magia para tirar para se a secar chuva. todos. E a Hunter 15 fica toda assustada. Tipo, what the hell just happened? Tipo, I have magic. Duh. Eles encontram-se com um homem a tocar em plantas, para estar à procura de plantas, no meio de uma tempestade, e eles olham um para o outro. That's Loki. E descobrimos que este Loki, ou não, este Esta Loki variante. consegue tocar nas pessoas e basicamente hipnotizá-las, become them. Possuí-las de certa forma. Logo, sim, logo aqui temos aqui um glimpse que é muito mais poderoso. Será que é poderosa? Não sabemos ainda. Do que o nosso Loki. E pronto, depois temos aqui várias cenas. Isto depois, no início do episódio, este variante tinha raptado um dos Minutewoman, neste caso. Descobrimos essa personagem, pelos vistos disse informações à variante. E temos aqui as personagens à procura à volta do centro comercial. E depois temos o grande reveal. O Loki conhece a variante. It's a she, it's Lady Loki. Da grande Sofia Di Martino a fazer de Lady Loki. Temos aqui o grande reveal e o Loki e a Loki. Eu gostei antes de continuar, eu gostei quando ela tomou o corpo da Hunter B-15 e virou-se para o Loki quando se revelou. Deu aquele sorrisinho. Tipo, e o Loki respondeu com. Ficámos ali com o sorrisinho. Aquele sorriso icónico do Loki. Achei isso icónico. E pronto, ela dá o reveal, que é a Lady Loki, e descobrimos que o Loki tem aqui já o plano de recrutar outros Lokis para derrubar o TVA. Portanto, o objetivo dele já não era derrubar-se sozinho, mas era ser uma espécie de líder para outros Lokis mais inferiores. O que eu descobro que esta Loki não é inferior a ele, é muito mais poderosa, tem muito mais informação que ele. E descobrimos que esta Loki tem várias daquelas bombas que falámos que fazem reset ao tempo à volta do centro comercial, do supermercado. E nós ficamos a pensar, but why? Tipo, é para matá-los a todos, aquele grupo, não percebemos bem. Mas depois, mais à frente, depois de uma lutinha entre o Loki e civis, uma lutinha, o Loki, awesome. civis possuídos. Houve uma cena que eu curti, foi que ele pôs na Roomba, com magia. Eu só estico-se para trás e só veio a Roomba para a mão dele. Isso adorei. Quem é que precisa de um martelo quando tens uma Roomba? Exato. E gostei das cenas de computador everywhere, tipo o símbolo da Alienware, ele a pegar numa Roomba, tipo, technology everywhere. E depois mais tarde descobrimos o grande plano da Lady Loki, que foi com a junção da tecnologia daquela altura, porque também foi por causa disso que ela foi para 2050, porque naquela altura já havia bastante tecnologia. Ela criou portais por baixo de todas as bombas que tinha à volta do supermercado, e todos esses portais levaram para um timeline, não um timeline, mas um momento em cada planeta específico que implodiram. And what happened, Yuri? A Sacred Timeline explodiu. Foram criadas branches da Sacred Timeline. Everywhere. E com muita perícia e muita rapidez no comando, nós conseguimos descobrir que uma dessas localizações é actually Lisboa, Portugal. 31 a altura. 31 de março é 1400 e tal. De 1400 e qualquer coisa. Aconteceu, foi quando aconteceu a expulsão dos judeus de Portugal. Estive a pesquisar e foi isso que aconteceu. Eu que estava à espera do terremoto de Lisboa.
Também eu, foi isso que eu Mas pensei, mas depois o meu irmão é que disse-me que era 1400 e tal. pá, Portugal está lá, já fico feliz. Podia ter sido o terremoto, mas Portugal está lá mesmo. Mas qual é que foi again? Não percebi. Foi a expulsão dos judeus, que foi a 31 de março do ano de 31 de 1492. março do ano 1492. Certo. A IGN publicou um artigo sobre isso também. Lisboa, Portugal, referenciado no episódio 2 de Marvel's Loki. Oh my. Acho que nunca 31 de demos março isto. de 1492. Eu lembro-me Damn. de falarmos sobre isto nas aulas de História, mas pronto, já não me lembrava da data ao certo. Tanto que pronto, tive de ir a pesquisar. E a 31 de março de 1492 aconteceu o Decreto de Alhambra, assinado pelo rei Dom Manuel, na sequência da decisão de Espanha em impor unidade religiosa. O decreto determinou a expulsão de todos os judeus de Portugal. Foi isso que aconteceu. Pronto, Então isto, de depois certa diz. forma, foi um nível de apocalipse, mas deve ter sido mínimo. Pois, é capaz de. E agora estou aqui a adivinhar só, porque pronto, não sabemos ainda a classificação do Apocalipse da TVA, mas quero apostar que foi um Apocalipse de nível 2, 3, talvez. 2, probably. No entanto, também descobrimos que há localizações que já conhecemos, para além das terrestres, que são Vormir, Sanathar. Actually, isso é um termo de Dungeons and Dragons, sorry. O que eu queria dizer era Sandar. Xandar. Epá, Também era Ego. tenho D&D on my mind e não dá. Mas pronto, temos Sandar, Ego, Vormir e acho que é isso. Não me lembro de mais. Pois há a terra do Thanos também, Ah, acho sim, eu. Titan. Temos Titan Titan. também. Também temos Nova York, temos Japão, Temos Asgard também, que foi Asgard, o Ragnarok. temos várias. E em Glimpse é mesmo parar no momento certo. E chegamos à altura das teorias. As teorias. You wanna start? Diz-me. Epá, pegando aqui neste último tema que falámos agora mesmo, uma das questões que me veio à cabeça é: será que a Lady Loki vai visitar cada uma destas regiões? Porque eu lembro-me que nas imagens divulgadas vemos uma imagem do Loki, deste Loki, com o que parece ser a Black Widow em Vormir, mas já está tudo a apontar, não aprontar. Português está difícil hoje, não sei o que é que se está a passar. Mas está tudo a apontar para que seja a Lady Loki e o Loki em Vormir, e não a Black Widow e o Loki. Portanto, é capaz de haver uma viagem da Lady Loki aos países, planetas, onde as branches foram criadas. Interessante. Realmente temos algumas coisas para dar lenha a essa teoria, porque, como já vimos nos trailers, o Loki aparece numa espécie de Nova York destruída, e presumimos que esse seja o episódio onde aparece a versão presidente do Loki. Estou muito Portanto, excited por ver essa versão. isso explicaria porque é que vemos o cenário de Nova York novamente, quando temos todas as opções. Isso realmente seria interessante, porque talvez então quer dizer que Portugal poderia aparecer, eventualmente. Teremos de ver. São quantos episódios? Acho que são 12, não são? Não, são 6. Quem me dera que fossem 12. 6. São 6 episódios. Damn, pensava que eram mais. Também eu, mas não, são 6 episódios que vamos ter de aproveitar ao máximo. Outra das teorias que anda a circular é: será que os Timekeepers existem? E eu acredito nesta teoria porque já ouvimos falar sobre eles, já ouvimos falar que eles são os Lordes Supremos da timeline e que estão a planear tudo, mas ainda não os vimos
em ação, nem sequer... Tivemos referências a eles nos episódios, mas Óbvio. nada que provasse que eles existem. O máximo que pôde comprovar isso foi a Minute Woman que a Lady Loki raptou, porque ela disse que revelou como encontrar os Timekeepers. E talvez isso possa ser a real localização dos Timekeepers ou a localização que os Minutemen acham de onde estão os Timekeepers. Uma espécie de crypt, talvez, tipo um sítio por onde exemplo, eles vão procurá-los. Por exemplo, alguém lhes deve ter dito: olha, os Timekeepers estão aqui, não os vás perturbar e pronto. E depois, se alguém fosse lá, eles não estavam lá. Eu acho que é isso que está a acontecer e epá, não acredito que os Timekeepers sejam algo real. Acho que é tipo mito para manter a motivação da TVA a continuar. Não, eu gosto da teoria, percebo totalmente, porque realmente deixa aqui este mistério e eles apresentarem até pelo cartoon, deixa aquela espécie de is that really what happened? Uhum. Porque parece muito mais que tenha sido algum herói que nós não conhecemos ainda do que realmente esses Timekeepers. Também ainda não sabemos, porque também há outra teoria que talvez o Kang the Conqueror poderá ser um dos Timekeepers, mas ainda não sabemos ao certo. Eu pessoalmente sinto que eles irão aparecer no último episódio, seja revelado como não existem ou como existem. Pois. Probably. Outra teoria que anda a circular é no episódio 1, quando o Loki consegue escapar ao colar que o faz transportar atrás no tempo. Há cerca de 2 segundos em que vemos um Minuteman a passar com uma mulher com roupas antigas e há muito, muito pessoal a especular que é a Peggy Carter. Porquê? Passo a explicar. Já temos confirmação que a TVA disse que o que os Avengers fizeram de tirar as Infinity Stones e voltar atrás no tempo e isso tudo era suposto acontecer. O que não era suposto acontecer era o Steve voltar para a Peggy, porque ela já era casada. Portanto, isso pode ter criado uma branch e eu não acredito que a TVA conseguisse trazer o Steve para a base deles, portanto eles trouxeram a Peggy. Essa é a teoria que está a circular. Mas isso é weird, porque o Steve admitiu que teve casado com ela. Portanto, talvez aquilo, o branch que aconteceu. Isto estou a especular, obviamente. Sim, claro. Talvez o branch que ocorreu foi ela não aceitar o Steve em algum ponto. E talvez, como não aceitou quando ele voltou e continuou com o tal marido que tinha na altura, aí é que foi capturada. Ok, essa é uma variante da Peggy Carter. Ok. Porque ela não parece velha naquele cenário. Não. E tendo em conta que o Steve admitiu que realmente esteve casada com ela, eu acho estranho, pronto, coexistir, estás a perceber? Uma teoria que eu tenho, que obviamente muito provavelmente eles vão te explicar. Obviamente nós acabamos de ver o Sacred Timeline a ser explodido. Portanto, está a existir multiple branches, várias variantes. Não sei como explicar. Variantes a explodirem na linha principal. Isto é basicamente a introdução à Phase 4, é o que eu pensei. Porque nós temos confirmação que o Homem-Aranha vai ser sobre o multiverso. Nós temos confirmação que o Doctor Strange vai ser sobre o multiverso. Tendo em conta que nós soubemos que só existe uma linha de tempo e agora existem várias, temos aqui basicamente a introdução à linha do tempo. O que é que eu estou a pensar? Que os próximos filmes ou vão ser a explicação do que aconteceu nesse espaço de tempo e o Loki, e talvez agora nos episódios do Loki é só tipo aquele tempo onde acontece e eles consertam, ou se realmente a série do Loki é aquele starting point, portanto isto aconteceu, agora é consequências all over, e depois só mais tarde nos filmes é que consertam. E o que eu queria ver a ser explicado era mesmo essas partes,
estás a perceber? A cena do Steve, as cenas do What If, por exemplo, Sim. porque é que vai existir as cenas do What If, e principalmente mostrarem mesmo as consequências no universo, de, por exemplo, em termos da altura, onde tudo começa a explodir, se vai começar depois da WandaVision, se vai começar um pouco depois do Far From Home. Ou do Doctor Strange. Portanto, quero ver como é que eles conectam de certa forma. Porque... Sabemos que o Loki vai estar conectado a muitos filmes, até porque no primeiro episódio tivemos Fair em frases paradas, mas tivemos a Miss Minutes no vídeo introdutório da TVA a dizer que as variants podem criar madness e isto cria um multiverse. E qual vai ser o título do Doctor Strange 2? Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Portanto, pois, exatamente, like I was saying. Exato, o Loki vai estar conectado a muitos filmes. É capaz de estar, não acredito muito, talvez, é capaz de estar connected ao Spider-Man. Eu quero dizer Far From Home. Inglês também está a falhar. Far From Home, apesar de não ser esse o título, já me esqueci. No Way Home. No Way Home. Isto está excelente hoje. Está incrível. Mas pronto, o Loki deve estar conectado à maior parte dos filmes que aí vêm. Eu queria ver que ele aparecesse o Doctor Strange. Tipo, ver aquele team-up da Wanda, o Doctor Strange e o Loki. Sim, Magic Brothers. Eu acredito que ele seria mais capaz de aparecer no Thor Love and Thunder, mas ao mesmo tempo o Tom Hiddleston já disse que eles exploraram a relação do Loki com o Thor enough, ou seja, já não vão explorar essa relação. Portanto, acredito que se calhar este Loki aparece no Thor Love and Thunder, no entanto, não acredito que apareça durante muito tempo. Eu acho que vai ser mais uma espécie de cameo. Sim. Por exemplo, ele a esconder-se, de tipo, ele usar magia para aparecer outra pessoa e depois tipo ser algum brilho verde ou ser o olho dele verde e nós, aquele era o Loki, ele estava a ver o irmão porque já sentia a falta dele. Sinto que vai ser mais do que isso, do que realmente o Loki aparecer e tipo fazerem outro team-up tipo Ragnarok, porque acho que a personagem do Thor agora é mesmo para avançar, vai estar mesmo com aquela cena de he's all alone. Ele é tipo, é por isso que ele está com o Guardians da Galaxy, portanto ele vai ter a sua própria história, muito provavelmente. Epá, eu espero que o Thor recupere. Don't get me wrong, eu não odiei o Thor do Endgame, mas podia ser melhor. Ok que o tema do Thor do Endgame é, apesar das tuas dificuldades, não deixas de ser worthy. Exato. Que é uma mensagem incrível. Mas, opa, acho que podiam ter utilizado isso de outra forma, percebes? Não, eu acho que sendo os Russo Brothers, eles fizeram o seu melhor. O melhor que eles podiam. Pois. Também o filme já foi bastante longo. Não estamos a falar aqui de um filme cheio de slow motion como dos Zack Snyder. Estamos aqui mesmo a falar de um filme de quase 4 horas cheio de ação. Eles estavam a falar, acho que, não sei se era rumor ou se era verdade, mas lembro-me de ler algumas semanas que estavam a pensar em lançar uma edição de 4 horas do Endgame. Agora, se é verdade ou não, pá, não sei. Eu acho que já seria muito tarde para estarem a fazer isso. E também o que é que poderiam pôr mais no filme? A única coisa que me lembro são as cenas entre a filha do Iron Man em Vormir. E aquela cena tipo deles ajoelharem-se. Sim. Do resto. Não percebo porque é que não deixaram essa cena no filme, porque... Acho que não fizeram. Acho que foi mais por isso. Porque quando lançaram no YouTube aquilo nem estava acabado. Ok. Voltando à série. Voltando à série. Teorias para o futuro da série? Previsões? O que é que esperas da série daqui para a frente? Pronto, uma coisa que, again, para quem está a ver, são totalmente spoilers para o fim da série.
nós soubemos, não sei se já chegaste a ver, que num dos países, agora já não estou a lembrar se é espanhol, na versão espanhola da Disney Plus, nos créditos, o nome da Sofia Di Martino está nomeado como Sylvie, não como Loki. Ok. Por acaso agora, não sabia, não. Aqui está duas questões. Nas BDs, agora não estou a lembrar do segundo nome, mas eu pesquiso já. Há uma personagem que chama-se também Sylvie, que é a segunda Enchantress. Chama-se Sylvia Lushton. Há aqui duas situações. Ela pode ser tanto an Enchantress, que tipo Wanda? Se é tipo Wanda ou se é tipo mutante, mas também a Wanda é uma mutante, portanto, you get my point. Yeah. E depois temos aqui também outra questão, porque já saiu, acho eu, algumas imagens dos próximos episódios, daqueles tipo documentos. Epá, ainda não vi. E eu acho que foi, não sei se foi leak ou foi da Disney Plus. E também há papéis que dizem que ela chama-se Sylvie Lofison. Não, Lofidottir, neste caso. Pois, Portanto, temos aqui uma pequena teoria que talvez ela não é realmente a Loki. E talvez eles podem explorar porque é que ela está a fingir que é a Loki. Mas também, pronto, é só um nice touch. Talvez ela não é exatamente a Loki por causa dela ser tão mais poderosa. Pode ser outra personagem. Ou pode tornar-se outra personagem, não sei. Mas pronto, queria deixar isso para o universo. Sim, isso kind of lines up, porque quando o Loki, este Loki, chama de Loki, ela diz que não quer ser tratada por esse nome. E antes dela escapar, ela diz "This isn't about you". Portanto, o you dela pode ser "This isn't about you" enquanto tu, enquanto variante, ou you enquanto o título de Loki. Exato. Portanto, isto vai ficar interessante. A série vai ficar interessante. Let me just tell you that. Temos de esperar para ver o resto. Obviously, uma cena que ficou bastante no ar foi where the hell does that portal go to? Porque onde aquela variante de Loki foi, o nosso Loki, aponta por ele, Yuri. Exato. Também foi para o mesmo sítio. Portanto, temos aqui o mistério de qual é que vai ser a primeira área que ele vai cair, se vai ser naquele Nova York, se vai ser naquele planeta estilo Vormir. Também há outra cena natural que é ele naquele cenário ventoso que até tem a gravata aí para o ombro. Vai ser interessante ver onde é que a série vai agora. Uma teoria que eu já tinha falado com amigos, contigo e com a minha família, foi que durante a série, obviamente eu agora é que soube que eram 6 episódios, pensava que eram mais. Por exemplo, aquele Loki que está vestido a presente não é o nosso Loki. Portanto, a minha teoria é que ele agora nos próximos episódios, pelo menos 1 ou 2, ele vai se encontrar com múltiplos Lokis. Portanto, vai ser tipo Tom Hiddleston a falar com Tom Hiddleston. Yes. E essas personagens que nós vimos, por exemplo, do trailer do presidente Loki, não é o nosso Loki. É o Loki outra variante desse branch que foi criado por causa das explosões. Portanto, vai ser interessante ver isso. Sim. Se for realmente assim. Ou seja, o Tom Hiddleston a falar com Tom Hiddleston a falar com Tom Hiddleston. Vai ser interessante a explosão de egos. Yes. Vai ser uma teoria? Muito interessante. Para além daquelas que já referimos, não consigo pensar em mais nenhuma. Continuo a acreditar, até provado contrário, eu continuo a acreditar que os Timekeepers não existem. Acredito que há qualquer coisa ou que lhes aconteceu, ou eles nunca existiram. E acredito um bocadinho que o Kang está relacionado de alguma forma. Probably. O que eu achei bastante também foi naquela interação do segundo episódio da Ravonna e o Mobius, que ela não olha para todas as estátuas quando o Mobius se pergunta pelos Timekeepers então como é que estão os velhos Timekeepers? E ela só olha para a estátua do meio
E é interessante porque ela nas BDs ela está apaixonada por um dos Timekeepers, que é o Kang. Ok. Portanto, não, neste caso ela não está apaixonada por um dos Timekeepers, ela está apaixonada pelo Kang, mas ela como olha para a estátua dos Timekeepers deixa aquela conexão, estás a perceber? Uhum. E acho que a Ravonna sabe mais do que ela aparenta dizer, porque ela é que é a conexão, pela forma como a OBS fala com ela, ela é que é a conexão dos assistentes para os Sim. Timekeepers, embora que não há nenhuma conexão, ela só fala deles de uma Será forma que... crítica. Será que o Kang é um dos Timekeepers, mas tipo gone rogue e matou os outros dois? Não sei, sabe o que é que eu sinto? Eu sinto que a história contada naquela cena animada é muito mais dark do que que aparenta eles, ser. sim, do que eles mostram. Eu começo a sentir que eles não criaram a Sacred Timeline, mas que foi mais tipo um kind of Big Bang situation, tipo do género, eles literalmente mataram-nos a todos para criar a Sacred Timeline. Portanto, sinto mais que foi tipo Mad Scientists situation, tipo cientistas malucos que Do que juntaram-se, propriamente out of the blue. explodiram toda a gente e aquilo criou o Big Bang com a linha do tempo e eles pronto, lá fizeram, protegeram a linha do tempo e são considerados bons. Sim. Bem, vamos ter de esperar para saber, não é? Agora é às quartas, né? Yes. Entretanto, nós vamos continuar com o resto dos episódios do Loki a fazer uma espécie de análise. Portanto, pessoal, até ao próximo episódio. Vemo-nos lá. E até à próxima. Até à próxima, pessoal. Fica bem. Tchau, pessoal.